Olá! Bom te ver por aqui na nossa exposição Quando as Células se Transformam em Arte. Meu nome é Gisele, eu sou veterinária e também trabalho com fotografia. E eu me apaixonei pela fotografia fazendo fotografia de microscópio. Eu comecei na minha rotina trabalhando no laboratório veterinário, fazendo diagnóstico de doenças de cães e gatos principalmente. E aí eu consegui algumas fotos feitas com o microscópio de ácaros, de bactérias, de células, um mundo que geralmente a gente não consegue ter acesso a olho nu. E o microscópio me trazia essa possibilidade. Então eu comecei a brincar com essas fotos e resolvi transformar isso numa exposição, porque eu acho que é um tema que diverte muito, tanto crianças quanto adultos, sendo gente que é da área da biologia, da veterinária e mesmo aquelas pessoas que são de outras áreas que enxergam um mundo bastante diverso quando a gente traz essas microfotografias. A gente fez a montagem dessa exposição pensando em 3 temáticas diferentes. Uma inicial mostrando a parte de ácaros, de sarnas, piolho, vermes, que é uma coisa bastante lúdica. Então o verme lembra minhoca, o piolho tem as anteninhas, as sarnas têm as patinhas, elas se movimentam, então isso tudo traz uma interação muito legal, tanto de criança quanto de adultos, e chama bastante atenção para esse universo de bichinhos, de coisas mais lúdicas. Uma outra temática que a gente trouxe foi a parte de neoplasias, que é o termo técnico de quando a gente fala do câncer, e aí é um tema um pouco mais pesado. Todo mundo que recebe ou recebeu ou conhece alguém que teve um diagnóstico de câncer é uma coisa sempre mais triste, uma coisa mais preocupante por ser uma doença bastante grave. E isso para os animais também tem esse peso. E aí eu quis trazer essas células neoplásicas, que é assim que a gente chama na rotina laboratorial, mostrando o quanto que elas podem também ser muito bonitas. Então, principalmente quem não é da área, e eu gosto bastante quando pessoas que não são da área da saúde visitam essa exposição, porque elas têm uma criatividade muito maior, um universo de coisas muito maior para explorar e não fica com esse olhar técnico fechado que geralmente a gente acaba fazendo para quem é da área. Então, células neoplásicas podem trazer ideias de coisas do fundo do mar, coisas do espaço, flores, jardins. Então, é uma coisa bem bonita da gente olhar e conseguir tirar esse peso de uma doença tão problemática, tão preocupante, tão triste para quem tem e para quem recebe esse diagnóstico e mostrar o quanto isso tem um lado bonito também. E aí a ideia é explorar esse olhar. Então, às vezes a gente foca tanto numa coisa técnica e esquece de olhar uns detalhes que podem fazer toda a diferença e trazer uma beleza para o que a gente está vendo na nossa rotina. E uma outra temática que a gente quis trazer também para vocês foi a parte dos artefatos. Artefato é um nome técnico que a gente usa para alguma coisa que foi vista ali naquela lâmina que não faz sentido nenhum para o diagnóstico clínico, não tem um significado, não tem uma importância para o diagnóstico. Mas quando a gente tira isso do contexto de artefato e coloca isso como uma arte, a gente consegue perceber uma beleza muito legal em cima disso. Então o artefato, o que não é nada também pode ser belo, é exatamente isso que a gente quis mostrar. Que aquilo que às vezes a gente ignora, passa batido, nem dá muito valor, pode trazer alguma coisa muito bonita pra gente em termos de visual, de coloração. Então o excesso do corante que a gente utiliza no laboratório, a falta desse corante, pelos em alguma lâmina que estava mais suja, algumas células de descamação da mão mesmo que a gente pode encostar na lâmina e contaminar essa amostra. Isso tudo são artefatos na rotina laboratorial, mas aqui pra gente vem em forma de arte. Então essa exposição é um convite para a gente ampliar o nosso olhar e enxergar além da coisa técnica. Então começar a quebrar essa ideia de que uma célula é só uma célula. Ela também pode ser arte quando a gente traz isso de uma outra forma e a gente consegue abrir o nosso campo visual, a nossa mente, o nosso coração para entender poesia, arte, ciência, biologia, tudo está muito conectado nesse universo tão grande que a gente tem. Espero que vocês se divirtam, que essa exposição possa atiçar em vocês a sede pelo conhecimento, pela curiosidade, pela poesia, pela arte, pela ciência.